nessa região dos 3,80, começa uma reação, mas eu diria que o timing não é agora. E até mesmo olhando ali um prazo mais longo, não temos nenhum sinal de tendência compradora, pelo menos não por enquanto. Tá? Eu ficaria de olho, mas por conta dessa questão de cenário, vai mudar, e mudando o cenário, podemos ter esse movimento de compra de prazo maior. Mas em questão de timing, que opera um curto prazo, swing trade, não olharia para esses caras agora. Né? Aparentemente não tem nada muito interessante. Maravilha. Caio, inclusive desse mesmo setor de construção, tinha gente me perguntando sobre este ativo já há um bom tempo. Estava muito valorizado, talvez muito esticado. O ativo de Tenda foi bem penalizado nos últimos anos, agora faz um movimento de recuperação em 2023. Só que nestes últimos dias sofre alguns descontos, inclusive tem algum desenho interessante, você vê como uma oportunidade para quem perdeu essa corrida do papel, talvez uma entrada neste ativo, seguindo essa mesma tese de cenário. É um papel que é voltado para baixa renda, pode ser beneficiado com essa retomada do setor do programa Minha Casa Minha Vida. Tem algumas discussões no STF sobre rendimento do FGTS que podem bater um pouquinho nessa companhia em específico. Então tem este fator que está talvez pesando um pouco para a empresa nos últimos dias. Mas a gente está às vésperas aí de uma temporada de resultados, pode ser bem interessante para o setor de construtora, o setor de construção como um todo. Para a Tenda especificamente, olhando para gráfico, para movimento de preço, você vê alguma oportunidade, algum ponto ali para o investidor que está acompanhando o setor ficar um pouco mais atento? Eu acredito que pode ser bem interessante, sim. A gente percebe que quando o papel iniciou uma tendência de alta, ele avançou com muito mais entusiasmo do que essa tendência de queda. De fato, o papel ele vem marcando topos descendentes, a gente percebe aqui, mas não num ritmo muito forte, né? A gente nota que ele, se a gente pegar toda essa pernada, vamos pegar o ano de 2023, em janeiro, início do ano, dezembro do ano passado até aqui, você nota que ele recuou pouco, né? Essa primeira linha, ela diz respeito a um recuo de, se não me engano, 38%, então não chegou nem a 50% de todo o movimento. O papel não está devolvendo muito preço, então, de certa forma, acumula uma expectativa boa. Acho que quem comprar nesse meio do caminho aqui pode estar muito bem. Um outro ponto é que nessa correção ele não marcou um fundo mais baixo que o anterior, então essa correção não foi bem sucedida em marcar uma nova mínima, né? E isso normalmente é o início para um processo de mudança de tendência. O próximo passo seria romper o topo anterior. Ficaria de olho, de fato, nesse cara aqui. Mesmo para quem eventualmente quiser queimar a largada, comprar um pouco antes, eventualmente tem gente que gosta de fazer isso, né? Você adota ali um stop nessa mínima e fica aqui de olho no rompimento desse ponto. Pode ser algo interessante, mesmo para quem gosta de antecipar um pouco suas operações. Às vezes entra parcialmente, pode ser algo interessante. Eu sempre fico na cabeça com essa questão de cenário, né? E algumas coisas que podem vir a favorecer algumas empresas. Então, como a gente tem uma expectativa muito grande de corte de juros, boa chance aí de ter mais crédito no mercado e as pessoas voltarem a pensar em comprar um imóvel, seu primeiro imóvel, e aí temos um papel que está bem alinhado com essa expectativa. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Mas é para longo prazo, né? Isso aqui não vai desenrolar nas próximas 2 semanas, 1 mês. É algo para se observar para um prazo maior. Posição para falar aí em mais de 6 meses ou mais de ano. Maravilha. Então, destaques aí dessa nossa conversa de hoje. Hoje, surpreendendo positivamente, Caio, Grupo Pão de Açúcar fez um desenho interessante. Então, aí destes destaques de hoje, entre Embraer e Grupo Pão de Açúcar, talvez ficar um pouquinho mais atento ao Grupo Pão de Açúcar, né, Caio, na sua avaliação. Então nós temos hoje 10,40% de alta, vamos monitorar até o finalzinho do dia, ver se o ativo segura essas altas. Se eu não me engano já esteve maior, tá? O ativo aqui atingiu uma máxima de R$ 4,06. Perdeu um pouquinho de força agora neste meio de dia, mas ainda 10% num dia é um baita de um movimento, né, Caio? Sim. Chegou a subir bem até essa região, como você falou, dos R$ 4,06. Ali chegou a bater mais de 17% de alta.
Veio devolvendo aos pouquinhos aqui, mas eu diria que precisaria cair muito para zerar esse movimento aqui. Por enquanto ele traz uma expectativa otimista, viu? Não tá com cara de que vai cair, né? Cassino tá caindo lá fora, se eu não me engano, chegou a bater mais de 5% de queda, mas parece que a notícia da venda foi mais animadora para o Grupo Pão de Açúcar do que para o próprio controlador. Lá na França, o ativo chegou a sofrer alguns descontos bem interessantes. Então, Embraer logo em seguida teve recomendação de Citi aparecendo aí no mercado nesta manhã, então deu uma animada para o mercado. Destaques de curto prazo para o Caio, Lojas Renner. Realmente aí é o destaque a ser monitorado para este curto prazo. Nesta semana ainda deve desenhar algum destes movimentos, né, Caio? Só para a gente recapitular aqui essa nossa conversa para o investidor anotar o que a gente disse ao longo deste nosso programa. É isso aí. Maravilha. Vale a pena ficar de olho. E ao final aqui para a Ibovespa, nós temos hoje um movimento um pouco mais contido do que nos Estados Unidos, até agora um pouco melhor, tá? 116.672, se aproxima das máximas do dia, mas um pouquinho abaixo, 0,79% de alta. E para outros ativos aqui, até, Caio, aproveitando essa nossa participação, se você quiser fazer um último apanhado, alguns destaques, foi realmente isso que nós já comentamos, isso que lhe chamou a atenção, tem algo a mais a ser ponderado nesse finalzinho da nossa participação? Não, de modo geral, acho que o que eu citei que está em destaque para mim foram esses papéis. O mercado, semana só começando, então a expectativa ela é, de certa forma, otimista, mas eu olho muito curto prazo, então eu dependo muito dos... O mercado anda um pouquinho, eu estimo um pouco uma visão de prazo menor, né? Para quem está de olho em prazos maiores, o mercado ele vem construindo, sim, uma expectativa otimista, movimentos mais extensos. Então, acho que não tem nada para ameaçar esse movimento de compra recente. Recente que eu falo é da semana passada para cá, tá? Então, se tem alguém posicionado na compra, é só manter do jeito que está e aguardar o mercado fazer a parte dele. Maravilha. Caio Sasaki, analista do Portal do Trader, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradeço imensamente pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. Nós contamos aí com essas atualizações, vamos trazendo os destaques nos próximos dias, semana realmente com um viés um pouco mais otimista, apesar de todos os pesares aí que nós trazemos dos finais de semana, que estão um pouco mais pesadas nessas últimas 2 semanas. Isso aí, obrigado mais uma vez, tamo junto. Maravilha, Caio Sasaki, muito obrigado. Uma última atualização antes de um rápido intervalo comercial. Temos o Ibovespa 0,79% de alta, 116.664 pontos. Como é que está a moeda nos Estados Unidos? Dólar futuro. Neste momento eu tirei o dólar futuro do meu mapa, olha só. Eu sou um péssimo planejador de programas ao vivo. Vamos aqui ao Dolfut, por favor. No meu mapa, no meu Profit Pro da Analógica, nós temos dólar futuro caindo 0,58%, mais ou menos naquela mesma dinâmica que o Caio comentava no início aqui deste nosso bloco. Um pouquinho mais de otimismo com o Brasil, um pouco mais de otimismo com a Bolsa de Valores, o dólar vai na direção contrária, até recua um pouquinho em relação a outras moedas ao redor do planeta. R$ 5,06, recua um pouco, mas não recua tanto. Chegou aos R$ 5,22 algumas semanas atrás e devolveu parte destes movimentos. Eu tenho aqui na minha tela o gráfico de 15 minutos. Então tivemos uma abertura bem negativa para o dólar, uma recuperação no comecinho do dia, mas basicamente a estabilidade desde então. Destaques aqui do nosso dia em relação a potencial ali, em relação a oscilação propriamente dita, 10,40% para Grupo Pão de Açúcar. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes deste contrato, desse acordo preliminar de venda da participação de Grupo Pão de Açúcar e também de Cassino no êxito naquela rede de supermercados. Não faz parte do core business da empresa, faz parte talvez de uma tentativa de se desalavancar e se livrar de alguns ativos que não são a sua atividade principal. Então o Grupo Pão de Açúcar chegou a subir mais de 16%, quase 17%, agora recua um pouco, 10,4% de alta, mas ainda é um baita de um resultado numa segunda-feira, neste comecinho de semana. Embraer logo em seguida, 13,76%, Petro Recôncavo, 13,22%, caminha bastante também. Do outro lado, BRF, também tem notícias sobre BRF, mas eu falo sobre isso na volta do nosso intervalo comercial. Aproveita esse tempinho para nos seguir em todas as redes sociais pelo @bmc.news. O BMC Stock volta em seguida, bem rapidinho mesmo. Não sai daí.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho, falei para você não sair da frente da televisão, que eu ia trazer aqui alguns dos destaques deste nosso mercado no dia de hoje. Vou falar especificamente sobre o Grupo Pão de Açúcar, que está disparando no dia de hoje. Conselho de Administração do GPA aprovou a venda da restante da sua participação no Grupo Êxito para a empresa Grupo Caleja. A companhia ainda detém cerca de 13,31% do capital do Êxito. Para a conclusão deste negócio, vai ser lançada uma oferta pública de aquisição, uma OPA, avaliada em 1 bilhão e 175 milhões de dólares. É muita grana envolvida nesse tipo de operação. Para o Grupo Pão de Açúcar não vai ficar todo este 1 bilhão de dólares. A empresa tem apenas 13,75% de participação na companhia e, claro, vai sobrar, teoricamente, 156 milhões de dólares para a GPA, de acordo com a participação já detida na companhia. Aproximadamente, na cotação de hoje, 800 milhões de reais. Ainda é muita grana, ainda é quase 1 bilhão de reais que seriam envolvidos nessa venda de participação. A conclusão da OPA está prevista para o final deste ano e deve ainda passar por alguns reguladores. A empresa explica que a venda faz parte de uma estratégia de desalavancagem, ou seja, de redução das suas próprias dívidas. A empresa olhou para as dívidas e falou, isso aqui está muito alto, vamos nos desalavancar, vamos reduzir essas dívidas, vamos reduzir esse capital que está sendo acometido de cobranças de juros, o que pesa um pouquinho para os resultados com juro a 13,75, que tínhamos anteriormente, 12,75 agora, depois das últimas revisões. Então temos aí uma empresa que busca por reduzir os seus custos financeiros, o custo da dívida que hoje é praticada pela companhia. Mesma coisa que está acontecendo com o Cassino lá na França, mesma coisa que o controlador está promovendo aí para os seus resultados operacionais. Segundo a empresa, esse movimento ele não é novo, ele já faz parte de um plano, de um planejamento de negócios para 2023 e neste ano apenas a empresa já entregou 11 lojas em uma operação de sale leaseback, ou seja, você libera a loja para um comprador e acaba fazendo o aluguel depois de uma reforma. Isso é comum no mercado financeiro, em especial para empresas que necessitam destes imóveis, sejam eles próprios ou locados. A empresa já vendeu, inclusive, um terreno na Barra da Tijuca e também outros ativos que não faziam parte da sua atividade principal. Minha tela aqui, ela não quer participar no dia de hoje. Ela já piscou umas 2 vezes, não estava no ar e agora pisca de novo. Mas, claro, eu lembro de fazer uma atualização de mercado. 0,60% de queda para o dólar, agora apertando um pouquinho mais o passo, R$ 5,06. Está na hora de comprar? Está na hora de vender? Eu quero interação pelo nosso @bnc.news. É no Twitter, no Instagram e também aqui
no nosso portal de notícias, no nosso canal do YouTube. Não sei por onde você está nos assistindo, mas interaja com os apresentadores da BMC News. Como no último bloco, eu sempre gosto aqui de trazer algumas dessas interações e participar, trazer vocês para participarem junto comigo e com os analistas que aqui aparecem de uma atualização de mercado, quais são as dúvidas, o que vocês estão monitorando, quais oportunidades que estão enxergando. É sempre bem bacana essa participação ao vivo aqui na BMC News. Então, interajam, @bmc.news, dólar nos R$ 5,06 é compra, é venda, vai para baixo, vai para cima. Lembrando, eu estou com o meu gráfico de 15 minutos aberto aqui na minha tela, mas vamos ao gráfico de um dia. Vamos trazer aqui estes últimos dias do dólar. Nós tivemos desde o meio de setembro uma disparada aqui para a moeda norte-americana, pelo menos em contratos futuros, mais de 6% de alta, e agora devolvemos um pouquinho. Por que é pouquinho? Porque não chega a ser este 6% de desconto. Se eu pegar aqui do comecinho do mês, a gente está basicamente no 0 a 0, um pouquinho acima do patamar do início deste mês. Mas já chegamos a encostar lá nos R$ 5,22. Então uma cotação bem alta. E aí, estes R$ 5, para quem viu 5,22, R$ 5,06 parece um pouquinho atrativo, mas quero essa colaboração de vocês. Do outro lado, nós temos aqui a BRF, 2,40%. E tem notícias sobre a BRF. Nós temos aí a Marfrig, uma das grandes empresas do setor de frigoríficos, como também é a BRF, que já há algum tempo vem aumentando a sua participação na companhia, vem comprando ações no mercado da própria BRF. Essa participação chegou, segundo o último comunicado ao mercado, segundo o último anúncio aí da própria BRF, a 45%. Então 45% da BRF, 45% das ações emitidas pela companhia estão no bolso da Marfrig. Marfrig vem comprando já há um tempo. Eu já dei essa notícia por aqui umas 3 ou 4 vezes nos últimos meses. Então Marfrig vem aumentando a sua participação na própria BRF. Hoje cai 2,40%, mas Marfrig tem 45% dessas ações no bolso. Então temos algumas movimentações aí no setor de frigoríficos. A Marfrig vendendo as suas unidades de abate aqui no Brasil para a Minerva, inclusive colocando dinheiro em caixa. A Minerva vai se alavancar para pagar essa operação. É muito dinheiro que vai estar envolvido nessa venda das unidades, são 16 unidades no total, se eu não me engano. Inclusive, deixa esse mercado de abate aqui no Brasil e aumenta a sua participação na própria BRF. Então, enquanto coloca dinheiro no caixa de um lado, tira dinheiro do caixa do outro para aumentar a participação em outra companhia. Este casamento ele não deve ser oficializado, segundo alguns analistas. Segundo quem acompanha efetivamente o setor de frigoríficos, a situação está bem do jeito que está. Não é esperada nenhuma grande fusão, nenhuma grande M&A, mas claro, sempre podemos ser surpreendidos. Por enquanto, apenas participação acionária aqui na BRF detida pela Marfrig. Uma participação bem expressiva, mas ainda não chega aí a M&A de fato, a grande fusão entre as duas companhias. Do lado negativo também temos a Eneva, a Suzano caindo 1,49% e a Natura aparecendo por aqui. Inclusive, falei sobre a Minerva continua caindo R$ 7,82 neste momento. Desde o anúncio dessa aquisição das 16 unidades de abate, o ativo não para de cair, saiu dos R$ 9,00, foi para os 8,00, agora R$ 7,80. Do lado positivo temos também a Gol e a Azul. Gol, um baita de um desempenho aí nas últimas 2 semanas, apresentou suas prévias operacionais, foram bem recebidas pelo mercado e apesar de um susto na segunda-feira passada, depois do início do conflito lá no Oriente Médio, o papel já soma aí 9,68% no mês. Para vocês verem o tamanho deste resultado para o Grupo Pão de Açúcar. Gol está subindo faz bastante tempo, teve alguns descontos no meio do caminho. No mês como um todo, nós já estamos aqui praticamente na metade do mês, no dia 16, nós temos 9%. Grupo Pão de Açúcar, em um dia apenas, sobe 10,40%. Então é um baita resultado, não são aqueles 17% do começo, mas já ainda assim é uma baita de uma oscilação positiva. Agora vamos a nossa conversa sobre criptoativos. O que está acontecendo com o Bitcoin e com o Ethereum desde o início desse conflito? Nós temos essa tese da reserva de valor para estes dois ativos, em especial para o Bitcoin, que é tido aí como ouro digital. Hoje temos um dia bem impressionante para a moeda digital, 3,80% de alta e já estivemos acima disso. O Bitcoin chegou a bater aqui, mais de 10% de oscilação positiva, encostou lá nos $30 mil, 29.900 dólares. O que aconteceu com essa moeda digital de ontem para hoje?
E não é um movimento comum para o Bitcoin, pelo menos nos últimos dias. Nós tínhamos um BTC, o Bitcoin, estabilizado naqueles 27, 28 mil dólares, sem sair muito do lugar, bem estável há bastante tempo. Eu estou com um gráfico diário aqui na minha tela, dá para ver que desde a disparada do começo do ano, que atingiu lá os 30 mil dólares, nós não saímos muito dessa faixa. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sempre ali perto dos 28 mil dólares. Hoje foi um movimento realmente atípico para o ativo. Isso envolve algumas notícias que foram veiculadas na imprensa sobre aqueles ETFs à vista de Bitcoin que nós já conversamos no passado. Estes ETFs não são regulamentados nos Estados Unidos. A BlackRock fez um pedido formal junto de outras gestoras para lançar esse tipo de produto e hoje, mais cedo, nós teoricamente tivemos a aprovação deste ETF. Por isso, essa disparada. E por que eu digo teoricamente? Porque a própria BlackRock, depois de que essas notícias da aprovação do ETF vieram à tona, teve que desmentir, teve que vir a mercado indicando que não há nenhuma solução sobre esse processo ainda com a SEC, com a Comissão de Valores Imobiliários lá nos Estados Unidos. Então tivemos este recuo. Ainda é um baita de um desempenho, quase 4% de alta para o Bitcoin. No entanto, nós poderíamos estar bem melhores. Sobre isso, sobre esta notícia, que não foi notícia, que na verdade mexeu com o mercado, eu gostaria de convidar aqui o nosso segundo convidado de hoje, o nosso especialista em criptoativos, para tirar algumas dúvidas. Por favor, senhor Fernando Pereira, muito obrigado pela participação. De volta aqui ao BMC Stock. Me tire todas essas dúvidas. Afinal, temos um ETF à vista já aprovado nos Estados Unidos. Não é bem assim. O que aconteceu com o Bitcoin no dia de hoje? Parece que disparou e voltou tudo, hein? Primeiramente, boa tarde, Gabriel. Boa tarde para o Caio, meu grande amigo que estava aqui agora há pouco com a gente também, passando um pouco da sua visão do mercado, que com certeza ainda está assistindo aqui o canal. E, cara, falou certo, né? A gente quase teve o ETF aprovado hoje. Um dedo gordo lá dentro de um dos maiores jornais do mundo acabou tweetando durante a manhã que o ETF da BlackRock estava aprovado e logo depois a própria BlackRock veio e disse que não, ainda não. Temos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de toda essa história. Mas primeiro eu quero começar falando sobre um movimento que o ouro fez, que é algo que a gente já comentou na semana passada. De lá para cá, passado uma semana, o ouro subiu mais de 6%, ou próximo de 6%. Enquanto o Bitcoin, antes desse tweet, antes dessa falsa notícia, né, porque a fake news ela também mexe com o mercado, fake news também é uma notícia, o Bitcoin também estava subindo 6%, assim como o ouro, em um período de uma semana. O que mostra que, provavelmente por conta do momento geopolítico e da economia como um todo, os investidores estão correndo sim para reservas de valores, como o ouro e como o Bitcoin. E esses movimentos idênticos na última semana mostram isso. Mas voltando a falar sobre o caso da BlackRock, ainda não foi aprovado, mas muitos analistas dizem que essa aprovação num futuro próximo é quase que iminente, até porque outras custodiantes estão atrás dessa aprovação e estão evoluindo bem junto com a SEC. Então já dá para a gente ter noção de qual pode ser o movimento do Bitcoin quando essa notícia for de fato verdadeira, né, Gabriel? Não, exatamente. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo. A SEC, parece que em 2023, declarou aí as suas piores intenções com o mercado de criptoativos. Então nós temos uma briga aí entre um regulador e todos os prestadores de serviço para este mercado de ativos digitais. Mas parece que é um avanço que, como você bem mencionou, é iminente. Inclusive, eu desconfio que já tem ali aquelas notas prontas, o pessoal, você mencionou o dedo gordo, foi lá e tuitou. Eu acho que já tem alguma coisa aí, alguma informação rolando no mercado que talvez essa aprovação ela aconteça em um futuro próximo, ou que a SEC realmente abra essa possibilidade da negociação de ETFs. O quanto isso é transformacional para o mercado de criptoativos? Eu gostaria de entender da sua visão, que acompanha este mercado com bastante intensidade, o porquê qualquer mudança em relação aos ETFs negociados nos Estados Unidos, a possibilidade de negociar ETFs à vista lá nos Estados Unidos, pode mexer tanto com a precificação do Bitcoin, porque realmente foi uma disparada, quase não, 10% aí nós chegamos a subir no dia de hoje, então o mercado parece que está esperando por essa notícia, está ansiando por essa notícia. O quão transformacional seria essa tomada de decisão, essa aprovação dos ETFs à vista?
Ótima pergunta. Você mostrou aí no gráfico para a gente o gráfico de mercado futuro do Bitcoin, onde ele atingiu 29.900 dólares, mas o mercado spot ele chegou a bater os 30 mil dólares. Posso até mostrar uma análise gráfica em relação a isso depois, que é bastante interessante. Fica à vontade. Mas antes, respondendo a sua pergunta sobre o interesse que pode trazer, né? Hoje a gente vê diversos players institucionais querendo entrar no Bitcoin. Existe um interesse por trás dessas empresas, mas a falta de confiança, por questões que aconteceram no passado, como, por exemplo, a quebra de corretoras, como hacks que aconteceram dentro de carteiras, impossibilitam que esses players entrem no mercado com a força que eles gostariam, com o dinheiro que eles gostariam. Quando a gente vê as maiores custodiantes do mundo entrando no mercado, provendo esse serviço de custodiar os ativos para esses players, a gente vê um aumento de interesse institucional na moeda. Consequentemente, o varejo acaba vindo atrás também. Mas é algo que os investidores estão de olho e quando esses ETFs, mas é mais provável que quando eles forem aprovados, com certeza vai entrar muito dinheiro, tanto institucional quanto do varejo. Eu peço perdão, fazendo uma correção aqui, eu estava com o gráfico BTC-USDT, uma comparação que eu normalmente faço por aqui. Agora sim, BTC-USD, BTC aqui, dólar norte-americano, cravado nos 30 mil, hein? Inclusive, cravado nos 30 mil dólares. Cravado nos 30 mil, inclusive quero falar um pouco sobre esses números cabalísticos que aparecem às vezes no mercado, uma barreira meio que psicológica nestes 30 mil dólares, né, Fernando? Uma barreira psicológica, e eu quero mostrar isso no gráfico pra gente, que dá para fazer uma análise muito legal em cima disso. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês nesse momento. Primeiro, o gráfico que eu quero mostrar aqui. Vou mostrar o gráfico do USDT também, né? Mas a gente pode fazer no USD, a diferença é muito básica. Mas antes da gente chegar aqui nessa região de 30 mil dólares, algo que eu queria mostrar aqui para a gente é a forma que os investidores estavam acumulando Bitcoin antes desse movimento acontecer, que foi da mesma forma que eles distribuíram Bitcoin nessa mesma região de 30 mil dólares. Vamos voltar aqui no tempo um pouco, lá para junho, julho, quando a gente estava nessa região de 30 mil dólares. A gente viu um movimento muito interessante de distribuição de vendas desse ativo. Eu quero que vocês percebam o movimento que o Bitcoin fez aqui. Toda vez que ele chegava aqui nessa zona, a gente fazia um topo acima dela, com volume acima da média, depois novamente um topo acima dela, com volume acima da média, um topo acima dela, com volume acima da média, sempre falhando no rompimento. E um sinal de sobrevenda que a gente poderia observar é a divergência entre preço e RSI, quando o preço ia fazendo topos cada vez mais altos e o RSI fazendo topos cada vez mais baixos. Esse mesmo sinal nós vimos no Bitcoin lá em máxima histórica, lá em 69 mil dólares, que nos dá sinais de que os investidores estão distribuindo. E essa mesma formação a gente viu novamente aqui no fundo, em 25 mil dólares. Exatamente a mesma formação, com o preço fazendo fundos com volume acima da média, fundos com volume acima da média, fundos com volume acima da média e deixando novamente a divergência. Fundos mais altos contra fundos mais baixos. E aqui o ponto em questão é o seguinte, perceba esse movimento aqui que a gente fez no 30 mil dólares. Vou pegar uma ferramenta muito conhecida entre os analistas técnicos, que é a retração de Fibonacci. Vou pegar aqui esse fundo e esse topo, que é o movimento antes dessa forte queda que a gente teve. Perceba que o Bitcoin ele fez um movimento de baixa, recuou exatamente 50% e aí causou toda essa pernada de baixa. E aqui nós tivemos novamente esse movimento. A gente teve um impulso de alta no Bitcoin por conta da acumulação dos investidores aqui embaixo. O Bitcoin recuou exatamente 50% e aqui tivemos o nosso impulso lá para 30 mil dólares. Então, sim, foi uma notícia que causou esse impacto, de fato. Porém, no meu ponto de vista, essa notícia ela só antecipou esse movimento. Eu acredito que o Bitcoin chegaria nesses 30 mil dólares de qualquer maneira. Por quê? Porque os investidores já estavam acumulando aqui nesse fundo, por diversas questões. Pode ser por conta, por exemplo, da ideia de reserva de valor do Bitcoin, né, do movimento geopolítico que a gente está vendo no Bitcoin nesse exato momento, que traz uma necessidade de reserva de valor, e é por isso que a gente faz a comparação com o ouro, que subiram da mesma forma. Pode ser por meio da escassez, por exemplo, já que teremos o halving no ano que vem, então investidores estão querendo essa escassez, né, querendo investir em um ativo escasso,
ou até por conta dos ETFs de Bitcoin que estão prestes a serem aprovados. Maravilha, Fernando. Uma mensagem aos investidores que estão nos acompanhando, estão buscando oportunidades aí nesta semana. Ora no mercado acionário, como nós trazíamos aí com o Caio Sasaki há pouco, ora no mercado de criptoativos. Tem bastante gente aí nos últimos dias me perguntando sobre Bitcoin. Eu percebi um aumento do interesse pelas moedas digitais. Então, uma mensagem que a gente pode esperar para esta semana, a quais pontos ficarmos atentos? É Oriente Médio, é mais questão regulatória com a SEC? Como é que você está vendo este mercado? Não só para a semana, mas aí para um futuro um pouquinho mais próximo. Um ponto interessante que a gente viu hoje, né, foi o movimento que o Bitcoin fez com uma notícia falsa de uma aprovação do ETF. E foi uma notícia falsa que ela durou alguns minutos. Foram coisa de 15 minutos até a publicação da notícia, e a BlackRock vinha falar que não, era mentira. E mesmo assim a gente conseguiu um movimento de mais de 10% no Bitcoin em apenas 15 minutos. Ainda está subindo 3, né? Então o que eu fiquei refletindo... Oi? E ainda está subindo 3,60. Então, exato. Na verdade, ele já estava subindo próximo de 3 antes da notícia, voltou e agora está estabilizado nos 3. Né? Mas o que me chama a atenção e que me fez refletir hoje de manhã é o seguinte: e quando essa notícia for verdadeira, o quanto o Bitcoin pode subir? E é quase que iminente que em breve ela será, talvez não pela BlackRock de primeira, mas algumas outras custodiantes. Então isso mostrou para a gente, esse movimento mostrou para a gente hoje, fiquem preparados. Porque quando os ETFs vierem, o preço ele pode explodir muito. Maravilha, Fernando. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigado mesmo pelo compartilhamento desse teu conhecimento, por este panorama do cenário de criptoativos, esclarecer estes pontos aí relacionados à aprovação ou não do ETF da BlackRock, essa fake news que surgiu no mercado e fez todo mundo disparar. Seja sempre muito bem-vindo ao Estoque. Muito obrigado. Até a próxima. Maravilha, uma última atualização, tem gente me perguntando sobre a Wiz, inclusive o CEO da empresa esteve aqui conosco no BMC Talks na semana passada. Se você está curioso sobre a Wiz, sobre o modelo de gestão, sobre o próprio Everton, quais os novos projetos que estão sendo aí tocados por ele, BMC Talks na semana passada teve um programa super interessante. Vai no nosso canal do YouTube e procure aí por esta entrevista que ficou sensacional. Sobre a empresa, nós temos algumas mudanças, algumas movimentações. Passou por uma agenda muito forte de fusões e aquisições, de M&As, ou seja, depois daquele rompimento, do divórcio entre a própria Wiz e seu antigo parceiro que distribuía aí boa parte dos seus produtos, nós tivemos a companhia tendo de correr para fazer M&As, buscar novos canais de distribuição de produtos e aparentemente conseguiu aí cumprir com essa tarefa. Agora está no momento de consolidação. Teoricamente não vai aí promover uma agenda muito forte de M&As, mas está buscando capital ao mercado. Não ficou muito claro o que a empresa está buscando com este capital, se vai continuar a agenda de M&As, se precisa de mais dinheiro para encontrar essas sinergias, se precisa de mais grana ali para estabilizar teu caixa. Ainda há algumas dúvidas sobre a Wiz, o mercado ficou um pouco mais desanimado depois dessa... BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida
Foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 16 de outubro de 2023, eu sou Felipe Nascimento. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro, num dia em que a Bolsa segue respira com 0,5% de alta. Chegou até a ser um pouquinho mais, 0,8%, 0,9% de alta, depois daquela queda de mais de 1% da última sexta-feira. Claro, um pouquinho, mais tranquilo, sexta-feira, emenda de feriado, muita gente nem apareceu pro jogo, pra bolsa, mas hoje a gente segue aí com essa alta de 0,49%. Num dia muito importante, marcado pela volta das projeções de IPCA, de inflação, para dentro do teto da meta, pelo Boletim Focus divulgado mais cedo pelo Banco Central. Primeira vez nesse ano que o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil para 2023, está projetada dentro do limite da meta. E não só nesse ano, A primeira vez desde 2020 que o Boletim Focus projeta a inflação dentro da meta. Um movimento importante, um movimento bastante interessante acontecendo no mercado, depois dos dados muito bons, interpretados de maneira bem positiva do IPCA que saiu na semana passada, um movimento de otimismo que acabou pegando o mercado e aí trouxe essa projeção de IPCA aqui para o Brasil. Tá certo que o cenário externo ainda tem um certo peso, se a gente pode falar assim, principalmente com os últimos dados de PPI e CPI lá nos Estados Unidos, tentando colocar um pouco de água nessa fervura. Claro que toda essa situação acaba ficando um pouco mais calma quando a gente vê dirigentes do Fed falando mais cedo sobre que talvez o juro lá nos Estados Unidos possa ter chegado no seu pico. O ciclo de aperto monetário pode ter chegado ao fim, segundo palavras do Harker, um dos dirigentes do Federal Reserve. São vários dirigentes que vão falar ao longo dessa semana, inclusive o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, fala. Tem o livro bege essa semana também, que pode sinalizar o andamento da economia por lá e trazer alguns sinais, trazer algumas informações importantes para o desdobramento da economia americana e, claro, os impactos que a gente vê aqui no Brasil. Olhando esse movimento, olhando essas informações, principalmente do juro lá nos Estados Unidos, a gente vê que as Treasuries seguem ainda um pouco elevadas, tem um movimento de alta, mas a Bolsa, o mercado acionário por lá,
está bastante animado. O apetite ao risco no mercado está acontecendo, está voltando aí essa movimentação nas bolsas americanas. A gente também, né, tem esse otimismo, a gente também tem essa movimentação para cima nesse dia, comecinho de semana, onde a gente repercute esses principais indicadores, essas principais notícias. Claro que os desdobramentos da guerra, os desdobramentos no conflito no Oriente Médio seguem no radar dos investidores, principalmente porque há pouco, né, se falava a respeito de uma viagem, até mesmo possível viagem de Joe Biden para Israel. Também se falava de uma possibilidade, né, dos Estados Unidos continuarem dando apoio de defesa, de armamentos, tanto para Israel quanto para a Ucrânia. A Janet Yellen falou que conseguiria, que os Estados Unidos teriam condições de fazer esse suporte para as duas nações. O próprio Joe Biden falou no fim de semana que os Estados Unidos teriam condições de fazer esse suporte para as duas nações, além de manter a segurança nacional, além de manter a segurança dos Estados Unidos, a despeito, né, de grandes questionamentos a respeito até mesmo da trajetória da dívida, da saúde financeira e da questão fiscal lá nos Estados Unidos, que poderiam ser um impeditivo para colocar um pé em cada canoa, colocar seus recursos, seja financeiros, seja de materiais e homens, nesses dois conflitos. Então, Estados Unidos sempre no radar, né, sempre monitorando tudo o que acontece por lá. E claro, se os desdobramentos do conflito acabarem virando, né, extra fronteira de Israel, da Palestina e da faixa de Gaza, se chegar no Irã, se chegar no Egito, se chegar na Arábia Saudita, se tiver qualquer tipo de movimentação, além das fronteiras que já estão, né, sendo conflitantes, talvez isso possa trazer um pouco mais de problema para o cenário econômico global. E claro, né, desdobramentos na questão do petróleo, do gás natural e, claro, a gente monitorando essas implicações. Por hora, permanece do jeito que está, por hora, o conflito segue nas fronteiras israelenses e também palestinas, e a gente monitorando também as entradas, né, dessas pessoas, as entradas de toda essa guerra. São 2h36. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui com mais informações do mercado financeiro. Continue com a gente. BNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BNC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BNC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BNC News. BNC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BNC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos.
A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. Sim, o Brasil tem solução. Nós acreditamos nisso. E trabalhamos há 7 anos para levar educação e entretenimento para os 4 cantos do país. Hoje, a Brasil Paralelo está presente em 5.059 municípios brasileiros. Isso representa mais de 90% dos municípios no Brasil. Reunimos em nossa plataforma e aplicativo filmes premiados, documentários, cursos e as produções originais mais assistidas do país. Todos com uma missão: resgatar culturalmente o nosso país. O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir.